sinta-se em casa, fique à vontade. Nesse mês, para você também que está nos visitando pela primeira vez, todos os meses nós temos uma série com um título específico, onde falamos ao longo desse mês sobre os temas relacionados a esse título da série. E no mês de março, o título da série é Modelos de Fé. E o mês de março é o mês das mulheres, né? No dia 8 de março teve a celebração do Dia Internacional das Mulheres. E por conta disso, a gente optou nesse mês por fazer uma série inspirada em histórias da Bíblia de diversas mulheres. No primeiro domingo nós falamos sobre Rispa. Se você não assistiu, você pode depois procurar no YouTube, nós temos todas as mensagens gravadas. No segundo domingo falamos sobre Ruth, e nessa noite nós vamos contar um pouco do testemunho da vida de Esther, e falar um pouco do exemplo da vida dela, e aquilo que nós podemos aprender com a história e com a vida de Esther. A palavra de Deus traz exemplos maravilhosos, e cada vida que é relatada, né, cuja história é apresentada na palavra de Deus, tem ali uma riqueza profunda, e a gente sempre pode aprender alguma coisa com cada história, com cada personagem da palavra de Deus. E a história de Esther é uma história maravilhosa, e o título da mensagem, inspirado na história de Esther, é Quando o Silêncio Não É uma Opção. Quando o silêncio não é uma opção. A Bíblia fala lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, e aliás, Eclesiastes capítulo 3, quem não leu, vale a pena ler, porque é um capítulo maravilhoso, onde a palavra de Deus vai falando sobre o tempo de certas coisas. Há tempo para tudo, e o versículo 7 diz que tem um tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. A gente vive numa geração, num tempo, onde se escutam tantas vozes, são tantas falas diferentes, gente falando tudo quanto é coisa, e a Bíblia fala, né, tem tempo de calar e tempo de falar, e a história de Esther é um exemplo de alguém que precisa se posicionar. Ela não podia ficar calada, a situação exigia que ela se posicionasse, e nós, como nós temos nos posicionado diante das situações que vêm sobre as nossas vidas? Tem momento que a gente precisa ficar quieto, tem momento que a gente precisa falar. Eu lembro que quando eu estudei numa escola americana, quando eu era criança, numa escola bilíngue, né, onde os professores eram todos americanos. O nome da escola é Pan American Christian Academy, palavrão, né? PACA, que significa Academia Pan-Americana Cristã, fica no bairro de Santo Amaro. Foi uma escola fundada por missionários americanos, e eu entrei lá com 4 anos de idade, e era inglês das 8 da manhã às 3 da tarde. E por causa disso, acabou que o inglês acabou me ajudando muito ao longo da vida, né? E detalhe, era uma escola cara. Como é a misericórdia de Deus, né? Como meu pai era pastor, tinha desconto para filho de pastor, porque era uma escola cristã. E como minha mãe deu aula lá de português, tinha mais um desconto. Então, dessa forma, meu pai conseguiu pagar essa escola para mim e para minha irmã. E Deus usou isso para que no futuro, seja profissionalmente, no ministério, o inglês tem sido muito importante. E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, eu fui convidado para fazer tradução simultânea para missionários que vinham ao Brasil fazer evangelismo em comunidades, em diferentes igrejas, e vinham às vezes 100, 200 missionários que se espalhavam pela grande São Paulo,
e ficavam em grupos em determinadas igrejas, e eu estudava de manhã. Já nesse período não estava mais na escola americana, e eu estudava de manhã, e à tarde eu pegava um ônibus e me virava, ia para onde o meu grupo estivesse alocado, né? Então às vezes ia para Osasco, Guarulhos, Zona Leste, Zona Sul, e eu tinha 15 anos de idade, então me virava, pegava trem, metrô, ônibus e ia para esses lugares. E eu lembro que eu cheguei numa igreja, e o pastor, quando me viu, eu era magricelo, pequenininho, continuo sendo baixinho, ele meio que olhou torto de cara, né? Eu nem tinha falado com ele, porque ele achou que eu era muito novo para aquela missão, porque era a tarde inteira evangelismo, e à noite tinha pregação na igreja, em praças, dentro de cadeia. Não sei nem como que eu entrei, porque eu tinha 15 anos de idade, tinha um irmão da igreja que era um delegado, e a gente foi num DP, numa carceragem lá, pregar o evangelho para os presos, e eu traduzindo os americanos. E esse pastor brasileiro dessa igreja que estava recepcionando os pastores americanos, não gostou que tinha enviado uma criança praticamente, né? Eu tinha 15 anos de idade, mas na medida em que eu fui traduzindo e pregando, ele foi vendo o meu testemunho, como eu me portava com responsabilidade, né, com maturidade para a idade, ele foi ali entendendo, aceitando, e no final passou a semana inteira, ele assim, né, bem tradicional, mais velho. Chegou no domingo, que era o último domingo em que os missionários iam pregar, ele chegou lá na frente, no púlpito da igreja, e falou: meus irmãos, eu queria pedir perdão para o Heber. Ele pegou a minha Bíblia e abriu a Bíblia na igreja, e a minha Bíblia estava toda marcada, de Gênesis a Apocalipse, não tinha uma página que não tinha um versículo marcado, um texto destacado. Deus te honra. E ele pediu perdão para a igreja inteira, falando: olha, eu critiquei para os irmãos o Weber, e eu queria pedir publicamente perdão para ele, e dar um testemunho pelo que ele fez, ao longo dessa semana, como Deus usou ele e falou comigo através da vida dele. Eu não precisei falar, porque Deus agiu, o Espírito Santo de Deus agiu. Tem tantos momentos que a gente precisa ficar quieto, mas tem momentos que a gente precisa se posicionar. Alguns anos depois, eu lembro de uma outra situação, fora da igreja, no meu trabalho, eu trabalhava numa consultoria, e eu fazia consultoria tributária. Eu tinha mais ou menos nessa época, acho que uns 22 anos, 23, e eu entrei no primeiro ano da faculdade nessa consultoria, e cresci muito rápido dentro da empresa, e eu fui revisar o imposto de renda de uma empresa americana, uma multinacional, e quando eu fiquei uma semana lá, eu liderava uma equipe, eu era o mais novo da equipe, as pessoas a quem eu liderava eram mais velhos do que eu. E no final, aquela semana inteira a gente levantou tanto problema no cálculo dos impostos, que aí eu tive que chamar o contador, o controller da empresa, e falei: olha, a gente encontrou uma diferença aqui de alguns milhões de reais, que a empresa vai ter que ajustar a contabilidade e pagar mais imposto. Quando eu falei aquilo, aquele homem ficou furioso, foi super desrespeitoso, falou um monte de palavrão, soltou os cachorros, e eu, assim, pegou todo mundo de susto, né, uma empresa multinacional, tudo lindo, maravilhoso, e aquele homem parecendo um ogro, né, xingando, falando um monte de coisa. Eu fiquei quieto naquele momento. Quando ele terminou de falar tudo, eu não abri a minha boca, eu me levantei e falei assim, nem lembro o nome dele, falei: fulano,
eu não trabalho para você. Eu trabalho para essa empresa de consultoria que me colocou aqui. Eu estou fazendo meu trabalho e eu não devo dar satisfação a você. Eu estou aplicando a melhor técnica possível aqui. Você foi extremamente desrespeitoso, deselegante. E eu vou pegar toda a minha equipe agora, a gente vai se levantar, a gente vai embora. E eu não vou dar satisfação a você, eu vou reportar para o meu chefe a quem eu devo satisfação, tudo que aconteceu aqui hoje. Aquele homem ficou branco, né? Porque eu me posicionei. Ele não esperava, eu era um jovem, magricelo ali, novinho, e me posicionei sem escalar. E ele ficou surpreso com aquela atitude. Ele saiu da sala e daqui a um tempo ele voltou pedindo desculpa. Por favor, não façam isso, fiquem aqui, terminem o trabalho de vocês. Então assim, a vida requer em tantos momentos e tantas circunstâncias, um posicionamento da nossa parte, seja pelo falar, seja pelo calar. E Deus nos dá sabedoria, a sabedoria vem de Deus. Quando você às vezes não sabe o que falar, Deus vai colocar as palavras certas na sua boca, mas desde que você confie em Deus, você deposite a sua confiança nele, espere nele, fala: Deus, me dê direção, me capacita, me ajuda a falar o que tem que ser falado, a falar na hora certa. E a gente vai falar um pouquinho da história de Esther. A gente vê tantas injustiças nos dias de hoje. A gente vê injustiças no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, injustiça na política. A gente observa, né, vê os políticos do nosso Brasil, e não é de hoje, de tantos anos, tantas decepções, frustrações, gente que só se preocupa com o seu próprio bolso, com o poder, tanta injustiça que a gente observa. Mas a Bíblia nos chama a nos posicionar. Tem situações que a gente, por exemplo, né, com a polarização política que a gente vê no Brasil, né, tantas famílias que racharam por causa do grupo de WhatsApp, um com uma opinião, outra com outra, e quantas vezes, né, é melhor ficar calado nessas situações, do que tomar um partido em dado momento e acabar tendo ali um racha na família por causa de um posicionamento político. Então a gente vê injustiças, a gente vê pessoas às vezes sendo humilhadas, talvez no seu local de trabalho, na sua faculdade, você veja tantas pessoas sendo injustiçadas, às vezes trabalhando além do necessário e não sendo valorizadas, pessoas que foram abandonadas, rejeitadas pela sociedade, pela sua família. E a gente precisa, como cristão, como igreja, em tantos momentos, a gente precisa se posicionar. A gente não pode ficar calado diante de certas situações, mas é Deus que vai falar a hora certa de a gente falar, como agir diante das circunstâncias. A Bíblia conta a história de Esther, uma jovem, uma adolescente, que foi levada da terra de Israel para o império da Pérsia. Inicialmente era o império da Babilônia, depois os persas tomaram conta, e a gente vê Esther, uma jovem que tinha perdido o pai e a mãe, e foi criada por um tio chamado Mardoqueu, primo na verdade, a quem ela considera como se fosse um tio. E a Bíblia fala que Mardoqueu criou Esther como se fosse a sua própria filha, com amor, com cuidado, com carinho, foi um mentor para Esther, fez o papel ali com aquela figura paternal. A Bíblia não fala sobre se Mordecai tinha uma esposa, não entra no detalhe, mas Esther foi criada como filha de Mardoqueu. E Esther era uma jovem, a Bíblia diz que ela era linda, fisicamente, era muito bonita.
Mas mais do que a beleza, a Esther tinha virtudes que a diferenciavam entre outras jovens. A maneira como ela falava, como ela se posicionava, e isso tudo muito também por influência de Mardoqueu, que criou Esther. A gente hoje pela manhã no Café e Bíblia, o pastor Elias estava falando sobre reconhecer as pessoas pelos frutos. E a gente vê, né, Esther era fruto de uma dedicação de Mardoqueu no cuidado, no ensino do amor a Deus. E Esther cresceu uma jovem temente a Deus, que respeitava o seu tio Mardoqueu, que honrava ele como um pai. E aconteceu depois de um tempo que o rei da Pérsia naquela época, que era Xerxes, para alguns, em outras versões também Assuero, esse rei, que era um rei que dominava o maior império da terra naquela época, imagine só, a Pérsia tinha 127 províncias, que iam da Índia até a Etiópia, era o maior império da terra. Eles conquistaram todos os povos conhecidos daquela época, e eles dominavam um grande império, e tinha um rei chamado Xerxes, que era tão rico e tão poderoso, que no 3º ano do seu reinado, ele resolveu fazer uma grande festa, e chamou representantes, príncipes, dessas 127 províncias, levou todos eles para a capital do Império Persa, que era Suzã. A Pérsia ficava onde hoje é o Irã, tanto é que lá no Irã a língua que se fala é o persa, eles não falam árabe, e a capital era Suzã, e ele fez uma festa que durou 180 dias, já pensou que festa é essa? 180 dias de celebração, mostrando para todos aqueles príncipes e representantes, embaixadores, a grandeza e a glória do seu reino. Ele tinha muito poder. E depois de 180 dias, aí ele fez uma festa privada, fechada, para todos os convidados, mas também tinha uma extensão daquela festa para todos os ricos e até os pobres de todo o reino, onde durante 7 dias, ele servia em taças de ouro, vinho, alimento à vontade para todos os convidados e para toda a cidade. E os convidados reais que estavam ali celebrando no palácio, tomando vinho em taças de ouro, se embebedando, e tinha uma festa dos homens e tinha uma festa das mulheres. A rainha se chamava Vasti, estava fazendo uma festa com todas as princesas e rainhas daquelas 127 províncias. E o rei, no último dia, né, passaram 180, mais 7 dias, no 7º dia, que seria fechamento de ouro, ele chama, pede, tragam a rainha Vasti com a coroa, que eu quero apresentar a minha mulher, a rainha, e mostrar para todo mundo quão bela é a minha esposa, a minha rainha. E a rainha Vasti se recusou, falou, eu não vou não. Ele mandou chamar e ela simplesmente se recusou, não vou aparecer aí. Provavelmente estava todo mundo para lá de Bagdá, né? Tomando todas durante 7 dias, aqueles homens todos bêbados. A própria Bíblia diz que o rei usa a expressão alegre, além da conta, e ela se recusou, e por causa dessa recusa, não vou contar todos os detalhes, mas no final das contas, ele destitui Vasti do posto de rainha da Pérsia, e resolve escolher uma nova rainha. E aí ele manda avisar a todas as 127 províncias, que enviem jovens virgens, que fossem até o palácio, para uma seleção de candidatas a serem a rainha da Pérsia. E vieram centenas, né?
de jovens que foram candidatas, e no final das contas, Esther foi escolhida. Mardoqueu fala para Esther, né, ajuda no processo, vai lá, minha filha, se candidate. Mesmo Mardoqueu sendo um homem temente a Deus, e sabendo que os costumes da Pérsia não eram necessariamente aqueles costumes que agradavam a Deus, ele sabia que Deus tinha um propósito na vida de Esther. Quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele nos posiciona em lugares, em locais que a gente jamais imaginaria. Talvez Deus tenha um plano, um propósito para a sua vida, em que em algum momento Ele vai te posicionar, e vai te colocar em algum lugar, que você jamais esperaria. Mas se Deus te coloca em algum lugar, é porque Ele quer te usar. No seu trabalho, eu não estou onde você trabalha, mas você está. Você não está onde eu vou, eu estou lá. Cada um, Deus coloca, e a sua área de influência, onde você está, na sua casa, na sua vizinhança, foi Deus que te colocou ali. Tem gente que fala que acha que só vai ser um missionário, ou cumprir o chamado de Deus, se eu for para a África ser um missionário, se eu for ser um missionário no outro país, no Nordeste, na Europa, em algum lugar do mundo. Mas o seu campo missionário é onde você está. Foi ali que Deus te colocou. E nesse lugar você tem que, com o seu testemunho, com as suas atitudes, com o seu comportamento, a maneira como você se porta, como você se coloca, como você se posiciona, vai falar muito mais forte do que as suas palavras. Não adianta você dizer que é cristão, que vai à igreja aos domingos, e as pessoas olham para você e não veem em você um bom testemunho. Se você falar que é cristão, pode ser que as pessoas talvez se choquem negativamente. Será que é assim? Ou será que simplesmente vão dizer, poxa, agora eu entendo, faz todo sentido, ele é um cristão, por isso que ele age positivamente, dessa forma, com amor, com cuidado, com responsabilidade. Qual tem sido o seu testemunho no lugar que Deus te colocou? Você pode estar ingenuamente achando que o meu trabalho, o meu emprego, fui eu que arrumei. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, sem que Deus saiba. Pode ser que você esteja num lugar temporariamente, mas se você está ali, Deus quer te usar ali. Com todas as dificuldades e problemas que aquele lugar possa oferecer, Deus que te posicionou naquele lugar, e Deus tem um propósito de usar a tua vida, para fazer a diferença ali, e impactar as vidas das pessoas, que ainda não conhecem Jesus, como o Senhor e Salvador das suas vidas. Deus quer te usar. Você é um missionário, porque você foi chamado com uma missão. Lá em Mateus capítulo 28, Jesus disse, ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda a criatura. Você pode às vezes não estar ostensivamente, eu não vou nunca cheguei no local de trabalho e abrir a Bíblia antes de começar aqui, com licença, eu vou me ajoelhar, eu vou orar. Não fiz isso, porque tem lugar para tudo. Você tem tempo de sobra para se ajoelhar na sua casa. Você pode orar antes de sair para o trabalho, apresentar o seu emprego, a sua profissão, a sua escola, a sua faculdade a Deus. Mas quando você chega lá, chega com intencionalidade. Deus, nesse dia, como eu posso ser usado por Ti para fazer a diferença na vida das pessoas? Senhor, se alguém me procurar, me dê sabedoria para falar as palavras certas e aquilo que você quer que eu fale. Deus, me ajuda a dar um bom testemunho, porque eu sou falho, imperfeito, eu erro, mas Deus me capacita, porque eu quero refletir
a imagem de Jesus Cristo aqui na terra. A gente precisa se posicionar. E Mardoqueu, com sabedoria, faz com que Esther se candidate. No final das contas, ela acabou sendo eleita, né? A Miss Pérsia. Ela acabou se tornando a rainha da Pérsia. E o rei Xerxes fez uma grande festa, uma grande celebração. Lá em Esther, capítulo 2, versículo 7. A Bíblia, voltando aqui um pouco atrás, o texto fala: Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que era o nome dela em hebraico, que havia sido criada por ele, por não ter mãe nem pai. Essa moça também conhecida como Esther, que era o nome conhecido na Pérsia, que era o nome que ela adotou, acabou recebendo esse nome como uma moradora ali daquele império persa. Era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tornado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Na sequência, depois que Esther sobe para a posição de rainha, parecia que a história ali podia fechar ali, né? Uma menina pobre, humilde, que órfã, perdeu pai e mãe, acaba se tornando a rainha da Pérsia. Mas Deus não chamou ela ali para passar férias, para receber os presentes e a glória e o poder e a riqueza da Pérsia. Deus chamou ela ali com um propósito. Tanta gente que perde a bênção porque se esquece do propósito. Se Deus te deu o que você tem, Deus tem um propósito com aquilo que você tem. Se Deus te dá riquezas, você tem usado aquilo que Deus tem te dado para glorificar o nome dEle? Será que você tem sido fiel a Deus com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos? Com a posição que você tem, com a família que você tem? Deus te chamou com um propósito, Ele quer que você seja a bênção onde quer que você esteja. Mas surge então o vilão da história, chamado Amã. Amã se tornou uma espécie de primeiro-ministro da Pérsia, era um homem extremamente influente. O rei Xerxes escutava muito Amã, e Amã tinha um ódio mortal dos judeus. É curioso isso, né? Porque hoje a gente vê que lá no Irã, o Ayatolá do Irã e todos os líderes religiosos gritam e declaram claramente morte aos judeus. Mais de 2000 anos atrás, Amã gritava na Pérsia, onde hoje é o Irã, morte aos judeus. Ele queria matar todos os judeus, porque ele tinha ódio dos judeus. E aí Mardoqueu soube disso, porque Amã, ele pediu para o rei escrever um decreto, um edito, onde estava escrito que no 13º dia do 12º mês, ou seja, 13 de dezembro, em todas as 127 províncias do Império Persa, todos os povos deveriam se reunir para matar judeus. Seria um extermínio do povo. Jesus era judeu. A gente percebe claramente, né, o intento diabólico de exterminar o povo de Deus, o povo escolhido. E Mardoqueu tem um encontro com Esther e falou para Esther, a gente tem lá em Esther capítulo 3, versículo 6. Antes disso, né, Amã falando em Esther 3:6. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou, porque ele tinha ódio de Mardoqueu, ele queria matar os judeus,
achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. E a gente vê aqui o segundo ponto que eu vou falar da mensagem é: posição sem propósito não existe. E lá em Esther capítulo 4, versículo 14, diz assim: Mardoqueu procura Esther e diz para ela: porque se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Deus vai providenciar o livramento. Se não for através de você, vai ser através de outra pessoa. E como é impressionante isso, funciona na vida cristã exatamente da mesma forma. Deus nos chamou para nos posicionarmos, para realizarmos o propósito pelo qual Ele nos chamou, mas se você não se posicionar, Deus vai escolher outra pessoa, vai usar outra pessoa para cumprir o chamado, para realizar o propósito que você não se posicionou para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. A Bíblia fala, né, que se ninguém falar, clamar, até as pedras clamarão. Então, se você ficar quieto, se você não se posicionar, Deus levanta outro. Isso é ruim. Deus quer te usar. Ele tem prazer em usar a vida dos seus filhos para cumprir o chamado e o propósito que Ele tem para nós. Então, ele diz para ela: quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Mardoqueu não sabia exatamente qual seria o propósito que Deus tinha com Esther naquela posição, mas ele sabia que alguma coisa Deus iria fazer, porque entre centenas de jovens, Esther foi escolhida. Se Deus te colocou numa posição, Deus vai te usar. Não fique falando: Deus se esqueceu de mim, Deus não quer usar minha vida. Claro que quer. Todos os dias, com quantas pessoas você tem contato ao longo do seu dia? Você está sorrindo ou você está sendo rabugento ou rabugenta? Você está sendo agradável ou você está sendo desagradável? Como as pessoas te enxergam como um representante de Jesus Cristo aqui na terra? Ou as pessoas não querem nem chegar perto de você porque você é uma pessoa complicada? Deus quer te usar do jeito que você é. Cada um tem um temperamento, tem um comportamento, e Deus coloca em cada um de nós características específicas para cumprir o chamado e o plano dele. Mesmo você sendo uma pessoa mais acanhada, mais tímida, Deus vai te usar. Sendo uma pessoa mais espontânea, que fala mais, Deus vai te usar. Deus colocou em você dons e talentos para que você fosse usado por Ele com esses dons e talentos que Ele colocou na sua vida. E cada vez mais que você deixa Deus usar a sua vida, mais dons Ele vai despertar e vai habilitar ali na sua vida, para que você seja mais frutífero para a glória e para a honra do nome dEle. Então ele diz para ela: Esther não estava, no palácio por um acaso. Às vezes você está, numa empresa, na escola, no hospital, na família, na cidade, Deus te posiciona onde você está. E o silêncio também é uma decisão. Quando você tem a oportunidade de falar e de se posicionar e ficar calado, é uma decisão sua. Mas na medida em que você deixa Deus usar a sua vida, Deus vai no momento certo colocar as palavras certas na sua boca para que você fale algo na direção de Deus. O outro ponto que eu quero falar é coragem para fazer o certo. É difícil. Tantas vezes que a gente precisa se posicionar e é tão difícil às vezes fazer o certo. Fazer o errado às vezes parece que é até mais fácil, Mas fazer o certo, aquilo que Deus te chama para fazer, se posicionar, está todo mundo fazendo uma coisa errada, indo para um lado, se envolvendo em falcatrua, às vezes uma corrupção aqui, vai dar tudo certo, ninguém vai ficar sabendo, você vai ganhar dinheiro, você vai se dar bem, você fala: não vou fazer, mesmo você precisando do dinheiro, você se posiciona
porque é o certo diante de Deus. Coragem para fazer o certo. Esther poderia ter ficado no bem bom, né? Rainha da Pérsia, vivendo num harém, cheio de empregados, comia do bom e do melhor, não faltava nada para ela, mas ela se posicionou, e é o que ela fala em Esther 4,16, quando ela fica sabendo, ela diz para o tio dela, né, para o primo Mardoqueu, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, na capital da Pérsia, e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. O cristão tem que ter essa atitude, essa coragem, eu vou fazer o certo, ainda que isso custe a minha vida. A gente vê hoje em dia, graças a Deus, a gente vive num país que com todos os seus problemas, a gente tem liberdade para anunciar o Evangelho, a gente pode falar do amor de Deus, estamos reunidos aqui, qualquer pessoa pode entrar, participar, mas há países onde, por exemplo, no próprio Irã dos dias de hoje, que se você anunciar o Evangelho, você vai ser preso, vai ser chicoteado e pode até morrer. O mesmo na Coreia do Norte, o mesmo em quase todos os países muçulmanos, você é proibido de falar do amor de Deus, de Jesus Cristo. Já pensou? Você tem que se posicionar numa situação, você prefere morrer ou abrir mão de Jesus Cristo? A gente não passa por isso aqui no Brasil, mas temos irmãos e irmãs em diversos lugares do mundo, que passam por essa situação. Como que a gente se posiciona? A gente, talvez por todo o conforto, com todos os problemas de novo, no Brasil, a gente tem fartura, né, de alimentos, a agricultura aqui funciona, tem muita água, não é um país seco, com todos os problemas, mas a gente é muito cheio de mimimi, né? Somos assim, seres humanos, falhos, imperfeitos, a gente reclama de tudo, e a gente não está passando nem perto o aperto que os nossos irmãos em Cristo em certos lugares do mundo estão passando. Ou lembrar, né, no tempo de Roma, quando os cristãos eram lançados como espetáculo para leões atacarem, para os gladiadores matarem, a gente não passa por nada disso. Como é que a gente tem se posicionado com coragem ou com covardia? A Bíblia diz, porque Deus não me deu um espírito de medo, um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O Espírito Santo de Deus que habita em você, te dá poder, amor e moderação. Essa força e essa coragem não vem de nós mesmos, porque somos falhos e imperfeitos, mas vem do Espírito Santo de Deus. Esther se posicionou, mesmo sabendo que corria o risco de morrer, e ela disse, né, jejuem em meu favor, ela pede oração, ela busca direção. Que palavras têm saído da sua boca, quando os problemas te afligem, quando as dificuldades do nosso dia a dia vêm sobre nós? É difícil, né? Às vezes a gente controlar o que fala, mas Salmo 19:14 diz, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador, ou meu redentor. Sabedoria nas palavras. A palavra de Deus nos dá sabedoria. Quando a gente estuda, lê um livro, faz faculdade, faz uma pós-graduação,
é muito importante para a aquisição de conhecimento, mas a sabedoria vem de Deus. Tem um salmo que diz assim: eu sou mais sábio do que todos os meus mestres, porque medito nos teus estatutos. A palavra de Deus nos dá sabedoria. Mesmo jovens, adolescentes, adquirem a sabedoria que vem do alto através da palavra de Deus. Adquirem uma maturidade em Deus, uma maturidade espiritual. Não deixam de ser crianças e adolescentes. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino, a criança, no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós, como pais, mães, temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus dá sabedoria. A palavra de Deus fortalece o espírito, nos dá a coragem necessária. Sabedoria nas palavras. E Jesus Cristo nos ensina, porque quando Ele foi levado para ser sacrificado na cruz, lá em Isaías, o profeta Isaías já profetizava sobre Jesus, em Isaías 53:7, dizendo assim sobre Jesus: como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele poderia estar ali se defendendo, apresentando argumentos para se livrar da cruz, mas ele sabia que Deus tinha um propósito e ele precisava cumprir aquela missão. Ele diz para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, essa responsabilidade de ter que morrer na cruz, mas antes, seja feita a tua vontade. Ele estava mais preocupado em fazer a vontade do Pai do que fazer a sua própria vontade. Jesus era 100% homem, 100% Deus, e a natureza humana, instintiva, né, a gente quer fugir do perigo, ninguém quer sofrer uma morte dolorosa, mas ele preferiu fazer a vontade do Pai do que a sua própria vontade da natureza humana. E nós estamos sendo levados mais pela nossa carne ou pelo Espírito? Estamos seguindo mais a vontade de Deus ou a vontade da nossa natureza humana? Jesus Cristo não se defendeu nesse momento, quando estava indo para a cruz, mas em tantos outros momentos na palavra de Deus, no Evangelho, a gente vê Jesus se posicionando. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, depois de jejuar durante 40 dias e 40 noites, o diabo vai tentar a Jesus Cristo, usando a própria palavra de Deus, e Jesus responde com a palavra de Deus. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus e pedir a direção do Espírito Santo, para quando você estiver lendo, porque se você lê de uma maneira errada, ou com uma interpretação equivocada ali, você pode entender algo totalmente fora do correto. Você vê que o próprio diabo usando textos da palavra de Deus para tentar a Jesus Cristo. E Jesus, em Mateus 4:4 diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus se posicionava com a palavra, sabedoria nas palavras. Quando Deus nos chama a nos posicionar, essa história de Esther, no final das contas, um dia, depois desses 3 dias de jejum e oração, ela pede uma audiência, um jantar ao rei. E Esther era uma rainha na Pérsia, mas naquele tempo o rei tinha a rainha, tinha um número grande de concubinas que ficavam ali no harém, e Esther só ia na presença do rei quando ele a chamasse. Eles só estavam juntos quando ele chamava: quero estar com a minha esposa agora, com a rainha Esther.
E tinha mais de um mês, imagine só, né? Mais de um mês que o rei Xerxes não chamava Ester. E de acordo com a lei da Pérsia, se alguém entrasse diante do rei sem ser anunciada, ou sem ter tido uma autorização prévia, essa pessoa poderia morrer na hora. O rei poderia simplesmente mandar matar, porque ela entrou sem autorização. E ela ora 3 dias e 3 noites, porque ela vai, se apresenta diante do rei, se ajoelha, se prostra, e ele levanta o cetro em sinal de consentimento. Pode vir, Ester, o que você quer? E acho que estava um mês sem ver ela, ficou com saudades quando viu a bela Ester, a esposa querida. Ele vai lá e fala: o que você quer? Quero fazer um jantar, e nesse jantar eu quero convidar você, rei, quero, obviamente, e Amã, que era um ministro que queria matar todos os judeus. E ele aceita, esse jantar é preparado, e Ester prepara um jantar maravilhoso, o rei está presente, o ministro Amã está presente, e nesse jantar ela abre o coração e fala para o rei: existe um homem que quer matar todo o meu povo. E o rei arregala o olho e fala: como assim quer matar a você e todo o seu povo? Ela: sim, quem é esse homem, para que eu saiba? E ela falou: esse homem é Amã. E a Bíblia conta que Amã, o rei Xerxes, dá uma ordem para que Amã seja enforcado e morto. E na mesma forca que Amã preparou para matar Mardoqueu, Amã é morto. Aquilo que era uma maldição para a vida do Filho de Deus, se tornou uma maldição para aquele que ia contra o Filho de Deus. Não se preocupe, tem tantos cristãos hoje em dia com medo, né? De tantos problemas. Nós somos falhos, seres humanos, sentimos medo. Mas você não pode deixar o medo tomar conta da sua vida. Vem a sensação de medo, a ansiedade, a preocupação, apresente o seu problema, a sua dor, a sua angústia, o seu medo a Deus. E fala: Deus, eu não estou conseguindo segurar, aguentar, o medo é grande, mas me ajuda a superar esse medo com fé e confiança em Ti, Senhor. E aquilo que era objeto de maldição contra a vida de Mardoqueu, serviu para matar o inimigo do povo de Deus, que era Amã. Quando Deus nos chama a nos posicionar, pode ser arriscado, pode ser que você fique com medo da tarefa, da missão, que Deus coloca no seu coração, mas se foi Deus que te chamou, se foi Deus que estabeleceu esse propósito para você, saiba que Deus vai na frente. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, reconhece a Deus em todos os nossos caminhos, Ele vai na frente, Ele endireita as veredas, Ele aplana o caminho, Ele desentorta aquilo que está torto, porque Deus é fiel. Lá em Romanos 5, capítulo 8, a gente vê a respeito de Jesus Cristo, como Jesus se posicionou. Ele não apenas falou e se posicionou, mas Ele entregou a sua própria vida. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nós não éramos merecedores do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, mas Ele nos amou do jeito que a gente é, imperfeito, cheio de problema, cheio de dificuldade, torto, amassado, roto, estragado, do jeito que a gente estava. Deus nos amou, Deus nos escolheu, porque Ele tem um propósito com a gente. Se Deus tem um propósito, chegue com confiança ao trono da graça, chegue do jeito que você está, com suas falhas, com os seus defeitos, se posicione diante de Deus, porque Deus
quer esse posicionamento de você. Nesse momento é um posicionamento de humildade, de reconhecimento que Deus é soberano, que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Você se colocar debaixo do propósito de Deus, é uma atitude de humildade, é entender que o seu trabalho, antes de ser o seu trabalho, é o trabalho que Deus colocou nas suas mãos. Esse trabalho vai ficar aqui na terra. Daqui a alguns anos você vai se aposentar, alguns já se aposentaram, mas a nossa missão não se encerra com a aposentadoria. A nossa missão não muda quando você muda de trabalho, muda de projeto, muda de empresa. A sua missão não termina quando você sai da faculdade. A nossa missão só termina quando a gente parar de respirar aqui na terra. Nós fomos chamados para fazer a diferença. A gente não veio aqui para ficar igual uma planta, né? Paisagem. Não. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou com um propósito. E você tem que fazer como Esther. Você precisa se posicionar. Sair de uma posição cômoda, confortável, de simplesmente ser um cristão talvez 007, né? Que ninguém nunca imaginou que você seria um cristão, porque as suas atitudes, nem a sua fala, demonstram que você é um cristão. Deus nessa noite chama cada um de nós para um posicionamento novo diante dEle. Deus quer que você se posicione para o propósito que Ele tem para a sua vida. Talvez você não esteja hoje no lugar que você acha que deveria estar, mas se você está onde você está, é porque Deus tem um propósito nesse momento onde você está plantado. A palavra de Deus diz em Salmo capítulo 1, que o sábio, né, que a pessoa, que o homem temente a Deus, é como uma planta, plantada, à beira de um riacho, que tudo quanto faz, prosperará, e que na estação própria dá fruto. Você pode não estar vendo os frutos ainda, mas se você está plantado na beira do rio de água viva que é Jesus Cristo, você vai produzir frutos, e Deus vai te colocar no lugar que Ele tem planejado para a sua vida. A palavra de Deus diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Agrada-te do Senhor, não se preocupe onde você está, se posicione, agradando a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, com os seus dons, com os seus talentos. Onde você está, você é um missionário, chamado para ser representante de Jesus Cristo aqui na terra, e isso não é pouca coisa. Não desmereça o chamado, o propósito, o posicionamento onde Deus te colocou. Você pode não estar do lado de um rei, você pode não estar do lado de um presidente, de um ministro, do presidente da empresa, mas onde você está, você foi posicionado para fazer a diferença. Eu acho lindo a história de Billy Graham, aquele grande pregador, né, que foi usado, foi o homem que mais pregou o evangelho aqui na terra, para milhões e milhões de pessoas, em estádios lotados, em campanhas, em televisão. E um dia, Billy Graham entrou numa igreja junto com um amigo dele, adolescente, e aquela igreja estava lotada, era uma campanha de avivamento, lotada a igreja, não tinha onde ele se sentar, e aí ele entra, procura, e ele resolve ir embora. Mas um irmão que viu aqueles dois jovens saindo pela porta, indo embora, foi até lá, chamou os dois e falou: não se preocupem, eu vou achar um lugar. Pediu para as pessoas se reposicionarem nos bancos, pulam um para cá, um para lá.
achou 2 lugares para aqueles jovens. E naquela noite, Billy Graham entregou a sua vida a Jesus Cristo. Por causa daquele irmão que foi atrás dele lá na rua. Um gesto, entre aspas, simples, banal. Mas Deus usa a vida dos filhos e das filhas deles em coisas simples, em coisas que alguns pode parecer coisa grandiosa, está todo mundo vendo, mas Deus vê no secreto. Deus vê você orando no seu quarto quando ninguém está vendo. Deus vê o que você faz quando você sai da igreja. Deus vê o seu posicionamento. Vamos nos posicionar de uma maneira que glorifique e honre o nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, por favor. Eu quero encorajar você nessa noite a orar com fé e confiança. Você sabe onde você está, por onde você anda, com quem você convive, mas Deus te chamou para se posicionar nessa noite, no seu trabalho, na sua igreja, na sua família. Deus te chama para sair do silêncio e se posicionar, amém? Vamos fechar os nossos olhos, inclinar nossas cabeças. Eu vou orar agora. Pai querido, nós apresentamos diante de Ti a Tua igreja nessa noite. Cada pessoa que entrou aqui, Pai, com um chamado, com um propósito, com uma missão, que Deus reservou antes mesmo de ter feito o planeta Terra, os universos. Deus, você já tinha um chamado e um propósito para cada pessoa. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite ninguém aqui se sinta inferior, que ninguém se sinta incapaz, pequeno. Deus, nós somos pequenos, mas grandes em Deus, porque Ele nos levanta, Ele nos capacita, Tu nos ajuda, Senhor. Pai, nessa noite que o Senhor possa fortalecer aquele que se sente cansado, oprimido, sobrecarregado, que o Senhor possa trazer alívio nessa noite, possa trazer paz, descanso, alegria, esperança, em nome de Jesus. Tira toda tristeza, toda ansiedade, toda amargura no coração, e faça algo novo em cada coração aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, fortalece aquele que está cansado, levanta aquele que está caído, faça algo novo nessa noite, que a gente possa sair daqui nessa noite, fortalecido pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, que nós possamos ao longo dessa semana e deste ano nos posicionar em Cristo Jesus, como representantes do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nós te louvamos e te glorificamos nessa noite. Deus seja louvado, amém, aleluia.